reflito com os irmãos sobre o tema como saber que estou frutificando, e o tema hoje é frutificação. Mas o tema frutificação, ele faz parte do grande tema maturidade espiritual, amadurecimento de vida, amadurecimento no espírito. E é um tema de grande relevância para o próprio Senhor Jesus, uma vez que ele considera a falta de frutificação como um sinal de alguém que não está conectado com a sua presença. E ele diz isso de forma explícita no Evangelho de João, no capítulo 15. Acompanhem a leitura comigo, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 até o 8. Jesus então, ele nos diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. E vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, e se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Então veja que Jesus, ele evidencia duas coisas muito importantes sobre o processo de maturidade espiritual, de frutificação espiritual. Primeira coisa é que aquele que não frutifica é lançado fora, é cortado, é queimado. Metaforicamente, Jesus associa, e as palavras proféticas dos profetas do Antigo Testamento, assim como também do próprio Senhor Jesus, eles associam o termo fogo com o conceito de condenação. Por isso que é um erro teológico nós pedimos o fogo de Deus sobre nós, porque pedir o fogo de Deus sobre a sua vida é pedir a condenação de Deus sobre você. Fogo nas Escrituras está associado a juízo. Jesus então afirma que quem não produz fruto será julgado, irá a juízo, será lançado ao fogo. Mas Jesus também afirma outra coisa importante, que é pelos frutos que nós glorificamos a Deus. Ou seja, o contrário da falta de produção do fruto, que é muita frutificação, gera a glória de Deus, revela a glória de Deus, revela a beleza de Deus. Poderíamos afirmar que o fruto caracteriza o verdadeiro discípulo, numa época em que estamos com igrejas cheias de membros, ou de frequentadores, mas vazias de discípulos. Eu duvido, com todas as minhas forças, que todas as pessoas que frequentam igrejas evangélicas sejam discípulos de verdade. Não são. Não apenas as amostras percentuais de pesquisas evidenciam isso, que existe muito cristianismo nominal hoje no Brasil, muitos frequentadores de igreja que não são discípulos de verdade de Jesus, assim como também a própria Bíblia fala isso, o próprio Senhor Jesus ensina isso, na parábola do joio e do trigo. Tem muita gente que é igual ao trigo, que está no meio do trigo, que se veste como trigo, que fala como trigo, que se porta como trigo, mas é joio. Porque no dia do juízo será revelado. O fato é que você nem sempre terá a percepção sobre o quanto o outro é verdadeiro ou não, mas as palavras de Jesus nos levam a uma autoavaliação. Estou eu frutificando ou não? Sou eu trigo ou não? Sou eu discípulo de verdade? Ou sou um frequentador de igreja? Ou sou apenas um membro de uma igreja? Qual é a minha característica espiritual?
qual é a realidade sobre o meu viver. E quando Jesus traz a ilustração, a metáfora, a parábola da videira, o ensino sobre a videira e sobre a frutificação, é justamente porque para uma árvore produzir um fruto existe um processo. Assim como para um discípulo de Jesus produzir frutos que glorifiquem a Deus, existe um processo. E entender as fases desse processo é algo primordial para que eu persevere. Até mesmo porque maturidade espiritual e frutificação são estágios apenas alcançados com a perseverança. Ninguém cresce de uma forma automática e pragmática e muito rápida. O crescimento é resultado de tempo, de diligência, de perseverança, de disciplinas espirituais. Frutificação é o resultado natural daquele que está firmado em Jesus, daquele que tem as suas raízes desenvolvidas no seu caráter interior em Jesus, e que por isso, de forma natural, ele abençoa pessoas ao redor para a glória de Deus. Então eu levanto com os irmãos alguns aspectos essenciais da maturidade, da frutificação espiritual, da distinção da verdade do reino de Deus em minha vida, da distinção se eu sou um verdadeiro discípulo ou não, da distinção se eu estou ligado em Jesus ou não. E o primeiro aspecto para conseguirmos compreender isso é avaliarmos e analisarmos o fato de que frutos são produzidos a partir das raízes. O fruto que você vê só existe quando há raiz. E numa análise botânica do processo de frutificação de uma árvore, o fruto vem quando aquela árvore atingiu o seu estágio de maturidade reprodutiva. Só que o que nós nem sempre enxergamos, o fruto a gente vê, a folha a gente vê, o caule a gente vê, mas o que nós nem sempre enxergamos, talvez seja o que é mais essencial, que são as raízes. Raízes estão embaixo da terra, raízes não são visíveis ao olho nu. E raiz é algo essencial para que o fruto apareça. A verdade que Jesus trabalha em nós, tanto aqui em João 15, como também em todo o Sermão do Monte, é que nós fazemos como resultado de quem somos. Antes de você fazer algo, você é, e o ser é prioritário diante do fazer. Você não distingue um verdadeiro discípulo pelo que ele faz, mas sim por quem ele é. E aquilo que ele é o que está relacionado às suas raízes. É a mesma metáfora da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia, de Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Jesus diz: existem duas casas, dois homens, um construiu a casa sobre a rocha, outro construiu a casa sobre a areia. A grande diferença não é o exterior da casa, não é a pintura da casa. Talvez se você olhar por fora as duas casas são iguais, mas a principal diferença das duas casas de Mateus capítulo 7, verso 24, são os alicerces. Uma está com alicerce na rocha, o outro está com alicerce na areia. Alicerce é algo que você não vê, mas que é essencial para que a casa não caia. São as raízes, são os nossos valores, é o nosso caráter, são as nossas convicções, são os nossos desejos mais profundos, são as nossas certezas, são os nossos propósitos, que num relacionamento superficial não ficam explícitos, mas que você e Deus sabem que existem. Para que haja frutos são necessárias raízes. O problema quando nós enfatizamos o que é visto e não o que não é visto, quando a gente enfatiza o que é feito e não quem eu sou, é porque de forma inconsciente eu acabo enfatizando o carisma e não o caráter. E aí a gente determina a relevância a partir do muito fazer, ou a partir das habilidades em se fazer, e não a partir da transformação do coração.
Uma pessoa que fala bem, que canta bem, que faz algo muito bem, que ensina bem, às vezes é tido como mais relevante do que alguém que é honesto, alguém que é justo, alguém que é quebrantado, alguém que é humilde, alguém que é ensinável, alguém que é sincero quanto aos próprios pecados. E nisso a gente vai camuflando pecados e vai escondendo pecados atrás de habilidades. Às vezes uma grande habilidade em público oculta um grande estrago no secreto. Pessoas que gostam demais de conviver e de se relacionar com os outros, mas nunca dão tempo para a solitude, para estar a sós e para olhar para dentro de si. São santos em públicos, mas terríveis carnais no secreto. Evidenciar o caráter é olhar para aquilo que mais importa, é olhar para as nossas raízes. E o fruto é resultado de um longo processo de trabalhar de Deus em você, para que então Ele comece a trabalhar através de você. Ninguém frutifica sem um período de ação de Deus em nós. No processo de amadurecimento em que as raízes estão crescendo, o foco da ação de Deus é no indivíduo e não no que o indivíduo faz, mas é na transformação daquele coração. E isso acontece durante toda a vida. Há momentos em que as suas raízes estão crescendo e você começa a frutificar, mas então Deus determina que agora é o momento das suas raízes crescerem um pouco mais, para que você frutifique um pouco mais depois. E o processo de crescimento da raiz é um processo em que você nem sempre vai ver frutos surgindo. O processo de crescimento da raiz é um processo em que talvez você se sinta obsoleto, inadequado, não produtivo, mas não significa que nada esteja acontecendo, significa que algo está acontecendo no lugar certo, que é no seu coração. Amém, irmãos? Nem sempre o verdadeiro discípulo está sempre produzindo, porque muitas vezes Deus está agindo no coração dele. Nos momentos de ocultação, nos momentos de silêncio, nos momentos de estar atrás dos bastidores. Foi assim com a vida dos grandes homens de Deus, foi assim com a vida do próprio Senhor Jesus durante pelo menos 30 anos de sua vida. Foi assim com Moisés por pelo menos 40 anos de deserto. Foi assim com José ao longo de anos e anos, na obscuridade, na prisão. Foi assim com Daniel durante o exílio na Babilônia. Todos os grandes homens de Deus precisaram ter raízes aprofundadas no caráter, na devoção, na espiritualidade, nos propósitos, no ser, para que um dia estas raízes fossem vistas em seus frutos. Agora, um segundo aspecto da maturidade da frutificação é entendermos que quem produz fruto é quem protege a semente e quem está focado na reprodução da árvore de origem. Porque qual é o propósito do fruto? O fruto, dentro do fruto tem a semente, e a semente tem como característica própria a reprodução da árvore que a produziu. Se você pega a semente de um fruto e planta novamente, essa semente vai produzir uma nova árvore igual da onde ela veio. É por isso que fruto tem essa segunda característica: reprodução daquele em quem eu estou ligado. E não só a reprodução de quem eu estou ligado, como também a proteção desta essência que é a semente. A semente tem toda a carga genética do fruto que a produziu. Quando eu estou falando de reprodução e proteção da essência, eu estou falando de reprodução daquele a quem estamos ligados. E se Jesus é a videira e nós somos os ramos, o que eu vou reproduzir é o caráter de Jesus. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito são aquelas 9 características: amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, paz, alegria. As características do fruto do Espírito são evidências do caráter de Jesus. Se você produz o fruto, você está reproduzindo Jesus em você, nas suas relações pessoais, no seu controle emocional,
na sua perseverança, na sua manutenção da fé, na sua amabilidade, no seu domínio próprio. Frutificar é então ser Jesus visível em você. Frutificar então é fazer com que Jesus seja visto nas suas palavras, nas suas relações. Mas não apenas isso, frutificar é quando Jesus está sendo reproduzido em você, ele começa a ser reproduzido através de você em outra pessoa. Se o fruto tem como característica a reprodução da árvore de origem, ele reproduz Jesus em mim, mas Jesus através de mim no outro. Por isso, você sabe que está frutificando quando você está crescendo conforme a imagem de Jesus e você está inspirando pessoas a serem como Jesus. Aquele que se acha maduro, mas não tem discípulos, é na verdade uma árvore doente. Aquele que se enxerga como maduro espiritualmente, mas não tem pessoas a quem ela pode falar assim: esse é meu discípulo, esse eu estou ensinando, esse eu estou orando para que venha conhecer a Jesus. Se você não tem essas pessoas ao seu redor, você não é maduro. Talvez você não seja nem convertido, apenas um convencido. Alguém que está convencido de que é cristão, mas não foi legitimamente convertido à fé. Porque Jesus afirmou com todas as letras e palavras: quem não produz fruto, não está ligado, é cortado, passará pelo juízo. O segundo aspecto da autoavaliação sobre frutificação é: estou eu reproduzindo Jesus em mim e no outro? Quem são as pessoas que eu posso chamar pelo nome e dizer: eu estou influenciando diretamente esta pessoa para que ela cresça na imagem de Jesus? Certamente, em primeira instância, esta influência passa pela sua casa, pela sua família. Influenciar aqueles a quem Deus lhe deu como membros da sua família nuclear. A pessoa com quem você é casado, a pessoa que convive com você, os seus filhos, seus pais, irmãos. Essa é a primeira responsabilidade de influência do caráter de Jesus, mas nem sempre isso é algo possível. Muitos enfrentam resistências terríveis dentro de casa, mas isso não te limita na reprodução, porque há muitos ao nosso redor sedentos por serem como Jesus, mesmo sem saberem disso. Na prática é incompatível alguém que cresce à semelhança total de Jesus, mas não se multiplica em outros discípulos. Nós não podemos acreditar no paradigma da sã doutrina, ou no paradigma apenas da constância e da fidelidade e da regularidade aos cultos. Fidelidade doutrinária, conhecimento e regularidade não são sinônimos de maturidade, por mais que sejam coisas boas, mas não são determinantes. Jesus não afirmou que pelo conhecimento vocês glorificarão a Deus, pelo conhecimento da sã doutrina. Jesus não afirmou que indo ao culto todo domingo vocês glorificarão a Deus. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: vocês glorificarão ao Pai pelo fato de darem o quê? O que, irmãos? Frutos, muito fruto. Frutificar é reproduzir Cristo em si e intencionalmente no outro, de forma relacional, intencional, natural. Para isso que nós fomentamos relacionamentos discipuladores, pequenos grupos multiplicadores, para que você tenha a oportunidade de frutificar, para que você abrace alguém novo na fé, para que você comece a incentivar esta pessoa a crescer em Jesus. Você tem oportunidades para isso. Agora, uma terceira característica da maturidade, da frutificação, é que o fruto de verdade, quando ele existe, quando ele está saudável e maduro, ele alimenta, ele abençoa vidas ao redor. Então eu quero afirmar que um aspecto aqui final da frutificação é a sua capacidade abençoadora sobre quem está perto. É o quanto você é uma bênção na vida de outros. Porque tem gente que é um peso na vida dos outros, que não é uma bênção, é só um peso, é uma âncora.
tem gente que atrasa a vida do outro, tem gente que irrita o outro, tem gente que desgasta o outro, que esgota quem está perto, que cansa quem está perto. Característica de fruto não é algo que você quer longe, é algo que você quer perto, que você quer colher, que você quer ter na sua casa, que você quer desfrutar da bênção daquele fruto, que você quer se saciar. Jesus disse em João 15:8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E quando a gente associa a ideia da glorificação do Pai, o Senhor Jesus, ele disse também lá em Mateus, no capítulo 5, verso 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Porque na mente de Jesus, a glória de Deus Pai é expressa por muito fruto, que é então sinônimo aqui nas palavras de Jesus de boas obras. Como é que Jesus definiu a glorificação do Pai? Em João 15, muitos frutos. Em Mateus capítulo 5, verso 16, produção de boas obras. Nisto o Pai é glorificado, pelas suas boas obras. Nisso o Pai é glorificado, quando vocês dão muitos frutos. Logo, subentende-se que Jesus estava nos ensinando que frutificar é produzir obras boas, que abençoem as pessoas. O que é boas obras? Numa exegese bíblica, você tem duas palavras para boas obras: kalos ergon, ou agathos ergon. Esses dois termos são usados no Novo Testamento em grego. Você vai ter aqui, por exemplo, em Mateus 5,16, kalos ergon, boas obras. Mas você também tem em Efésios capítulo 2, verso 10, nós somos criados para as boas obras, agathos ergon. E o significado original disso é uma bondade intrínseca no ser. Jesus, ele dá muita importância para a natureza do que você faz, para o propósito do que você faz, para a razão pelo que você faz, e não só para o que você faz. Por que Jesus dá muita importância a isso? Porque é fácil camuflar um mau caratismo através de boas obras. É muito fácil você se legitimar na sua falta de mudança quando chega no Natal e você ajuda as pessoas. É muito fácil o cidadão que vai na igreja, mas nunca se arrepende dos seus pecados e nunca muda o que tem que mudar, mas chega no final do ano e dá presente para as crianças carentes. E ele fala assim: eu não sou tão mal assim, eu faço boas obras, eu faço boas coisas. É muito fácil o cidadão se justificar na sua falta de quebrantamento e dizer assim: mas eu vou no monte orar, mas eu faço a campanha de jejum A, B e C. Porque Jesus disse assim: olha, vocês acham que jejuar, orar e dar esmolas os faz justificados diante de Deus? Não os faz. Kalos e ágatos, obras boas em natureza e em propósito, não apenas boas na ação. Não é uma boa ação, é uma reprodução do teu ser. Se você é alguém transformado pelo Espírito Santo em teu caráter, o resultado das suas palavras, dos seus relacionamentos, das suas atitudes, serão ações, palavras e atitudes transformadas, inspiradoras, boas pela natureza do teu ser, mas não como camuflagens de algo difícil de mudar que você não consegue mudar. Por isso que é preciso a intenção correta, ligada com a ação correta. O que Jesus tem em mente é atitude, não apenas ação. Porque a atitude é a coligação entre intenção e ação. E a boa ação pode ser feita com uma má intenção.
Eu quero o bem, eu desejo o bem e eu faço o bem. É isso que Jesus nos ensina, e esse foi o modelo de Jesus, quando o apóstolo Paulo escreve: tende entre vós o mesmo sentimento, ou a mesma atitude que houve em Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5, que embora sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. A mesma atitude que houve em Jesus, está na NVI, ou sentimento, está na João Ferreira. O que é a mesma atitude, o que é o mesmo sentimento de Jesus? A palavra em grego aqui que Paulo está utilizando tenha o mesmo desejo, o mesmo propósito, a mesma disposição para agir como Jesus teve. Porque Jesus não obedeceu ao Pai desejando fazer outra coisa, Ele obedeceu porque Ele desejava glorificar ao Pai, porque Ele queria, porque Ele por vontade própria se entregou. Na prática, frutificar é quando você abençoa e inspira naturalmente por quem está próximo. Você prefere conviver com quem? Com quem te inspira? Ou com quem murmura? Ou com quem está sempre lançando as suas deficiências emocionais sobre você? Ou com quem está sempre te esgotando, te consumindo? Com quem você prefere se relacionar? Com o longânimo ou com o irritadiço, a pessoa que se irrita facilmente, reclamona? Tem gente viciada na reclamação. Não tem gente que se viciou em reclamar? Tem gente que se vicia em reclamar. Ela gerou o hábito de reclamar. Tudo está ruim, está sempre ruim, tudo está ruim. Ela não consegue passar um dia sem reclamar. Ela azeda quem está perto. Bons frutos, bons hábitos, boas ações. Eu abençoo quem está perto, eu dou prazer, eu inspiro, eu amo. Eu não lanço o meu desânimo e a minha falta de maturidade sobre o outro. É como comer um fruto maduro de um fruto que passou do ponto, ou de um fruto que ainda está verde. Comer a banana verde. Já comeu banana verde? Aquela sensação fica na boca, não sai da sua boca. Não é bênção, né? Quando você come uma coisa muito azeda, uma melancia, você pensa na melancia, melancia é bom, né? Eu gosto de melancia. Aí você pensa, aquela melancia, poxa, aqui vai estar docinho, vai estar maravilhoso, você come, não tem gosto de nada. Assim é também aquele que produz um fruto, mas que não é um fruto de natureza boa. É uma ação boa, mas não é uma boa ação. Ele dá fruto, mas aquele fruto não sacia. Aquele fruto não abençoa, não inspira, não faz bem para quem está perto. Seja você uma pessoa abençoadora. Abençoadora por quem é. Não é por forçar fazer coisas, mas é por transformar o teu coração. Ser mais parecido com Jesus, ser mais amável, ser mais longânimo, ter mais domínio próprio. Ser uma pessoa com uma perspectiva mais esperançosa, mas sem ser forçosa. A gente não precisa viver na negação da realidade, né? Não precisa viver numa utopia, falar que está bem quando as coisas estão difíceis. Isso é a teologia da confissão positiva, não é assim que nós cremos. Nós precisamos ver a realidade sem perder a esperança, amém? Realismo esperançoso. A realidade é difícil, é dose, dói, traz sofrimento, mas eu não perco a esperança, amém? Eu não perco a capacidade de ser inspirado e de inspirar. Então você sabe que está maduro quando o seu caráter foi forjado pelo tempo.
Você sabe que está maduro quando você passou por momentos de crescimento das suas raízes. Você sabe que está maduro quando você está bem, quando está produzindo, mas também está bem quando não está produzindo, porque sabe que Deus está agindo em você. Amém? Você sabe que está maduro quando você se percebe como alguém mais parecido com Jesus hoje do que era ontem. Você sabe que está caminhando para a frutificação quando você tem discípulos pessoais, que você conhece, que você acompanha, que você dedica a sua vida, que você cuida, que você ensina. Não só alguém que você fez isso no passado, mas alguém que você está fazendo isso agora, porque a frutificação não é algo que apenas aconteceu, não é? É algo que são ciclos, elas vêm acontecendo. A boa árvore produz muito fruto. Cada fruto que vem, o pai pega e depois ele poda, para que se produza mais fruto. Os processos de poda de Deus em nós são fundamentais, para que a gente tire o que não é essencial e mantenha o vigor, a seiva no essencial. Amém? Você sabe que está frutificando quando regularmente está produzindo discípulos, quando está crescendo no caráter de Jesus, quando está enfrentando períodos de crescimento das suas raízes, e quando você é uma pessoa abençoadora sobre quem está perto. Quando você é uma pessoa que por quem é, inspira. Quando você é uma pessoa que os outros querem por perto, que os outros gostam de conversar. Sabe aquela pessoa que vai conversar com você e você fala assim: não quero ficar muito tempo aqui, essa pessoa vai me amargar, ou vai me irritar. Então começa a perceber quanto tempo as pessoas passam conversando com você, ou se as pessoas saem de perto quando você chega. Comece a avaliar qual é o tipo de imagem, mensagem ou inspiração que você está trazendo para os outros. Se a convivência é algo agradável, abençoador e inspirador. Agora eu quero finalizar dizendo que você consegue chegar lá. Amém? Que vocês todos nós, incluindo eu, podemos frutificar. Eu quero finalizar com essa palavra de oração, afirmando que nenhum de nós é perfeito, porque a perfeição, segundo a revelação bíblica, não é um estágio que você alcança, é uma atitude que você mantém. Perfeição é continuar crescendo, é chegar até o fim, é se manter em desenvolvimento. Isso é ser perfeito, teleio. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo que enquanto nós tivermos os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé, o Senhor vai nos levar a frutificar. Amém, irmãos? Por isso, o caminho para isso é: não olhe para si mesmo como se você fosse o único responsável para que tudo isso aconteça, porque você não é. Você só produz fruto se estiver em Jesus. Jesus é quem te faz frutificar. O caminho final para isso é: olhe para Jesus. Quer frutificar, quer perseverar, quer continuar, quer crescer raízes? Então, se firme em Jesus, coloque os olhos em Cristo. Se você olhar demais para o tamanho da sua fé, você vai vacilar. Se você olhar demais para o tamanho da sua força, você não vai conseguir. E é por isso que o autor de Hebreus nos recomenda: olhai fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mantenham os olhos fixos nele. Eu quero te inspirar, te convidar hoje a renovar os teus olhares em Cristo, a saber que você vai chegar lá, que você vai perseverar, que você vai conseguir, porque, como foi orado aqui, vem do Senhor o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Amém? Você só vai frutificar se estiver ligado nele, se ele te der o desejo para isso, se ele te capacitar para isso. Vem do Senhor o querer e o efetuar. Aquele que começou a boa obra em vós
é fiel e justo para completá-la até o dia final. E é nessa certeza que nós vamos orar agora. O Senhor está realizando uma obra na sua vida. Quero que você ore comigo, feche seus olhos e avalie comigo qual é o seu momento no ciclo da frutificação. O seu momento é um momento de raiz, de crescimento interior. O seu momento é um momento de poda, em que Deus está cortando algumas coisas, algumas áreas, alguns pecados, algumas coisas não essenciais. Qual é o momento que você está? O seu momento é um momento de espera, é um momento de frutificação, de produtividade, de crescimento do seu caráter no Senhor. É um momento de ainda aprendizado, de revisão. Independente disso, se você começou a jornada de fé, Jesus vai continuar com você, o Senhor Jesus continuará ao seu lado, e a palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. E quando você se sente fraco, é aí que você é forte. Quando você fala assim, eu estou muito longe da frutificação, eu estou muito longe de ser esse modelo de Jesus, eu sou muito longe de conseguir isso, o apóstolo Paulo então nos ensina, quando sou fraco que sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E o que o Senhor Jesus nos diz nessa manhã, para cada um de nós, é: meu filho, minha filha, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Senhor Jesus, aqui em oração, teu povo e nós juntos, primeiro te pedimos o teu perdão, pelas vezes que nós não frutificamos, ou pelas vezes que nós falhamos no compromisso de replicar o Senhor, pelas vezes que nós não evidenciamos o teu caráter, pelas vezes que nós somos omissos no discipulado, na tua missão, pelas vezes, ó Pai, que nós não inspiramos a partir de quem somos. Nos perdoe pelo sangue de Jesus, Pai amado. Mas nós agora, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa dependência, a nossa limitação, nossa pequeneza, a nossa incapacidade, nós não podemos produzir frutos se não estivermos ligados no Senhor Jesus. E hoje nosso compromisso com o Senhor nos faz mais ligados com o Senhor, nos faz mais conectados a Ti, Jesus, nos faz hoje mais, ó Deus, entrelaçados a quem Tu és, Jesus, nos faz hoje mais dependentes do Senhor. Jesus, nós clamamos para que a nossa fé, o nosso amor, o nosso coração estejam firmados em Ti, Jesus, em quem Tu és. Pai, nós sabemos que o Senhor nos dá graça e misericórdia, e o Senhor nos perdoa, e o Senhor é desejoso em perdoar, o Senhor tem prazer em nos perdoar. E é por isso, ó Deus, que olhando para a Tua palavra, confessando o nosso pecado e reafirmando o nosso compromisso, nós cremos que o Senhor nos levará a esse estágio de frutificação madura. Nós cremos que o Senhor vai completar a Tua obra em nós. Nós cremos que o Senhor será glorificado em nós e através de nós. E é nessa certeza que nós oramos. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós dependemos de Ti. Que sejamos pessoas abençoadoras, que sejamos pessoas inspiradoras, que sejamos pessoas que, em meio à realidade muitas vezes sofrida e difícil, mantêm os olhos fixos, esperançosos em Ti. Senhor Jesus, que sejamos pessoas que animam e que abençoam quem está perto, não que desanimam. Que sejamos pessoas, ó Pai, em que há prazer de se estar perto. Pai, em nome de Jesus, que façamos discípulos e que possamos perseverar no crescimento do Teu caráter. Faça isso em minha vida e na vida dos meus irmãos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Diga amém. Glória a Deus. Deixando tua cura, não é do forte.
Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los a cearmos juntos, conforme a instrução que o Senhor Jesus nos deu, como um memorial, como uma ordenança que Jesus Cristo nos confere, e Ele nos direciona a fazer assim, a fim de nos lembrarmos da sua obra, do seu sacrifício na cruz, da sua ressurreição, a fim de reafirmarmos a nova aliança que temos com Ele. Por isso eu convido você a participar junto comigo da celebração da ceia do Senhor Jesus nesta hora. Mesmo aí, você que talvez esteja em sua casa, você pode preparar os elementos, o pão, o suco de uva, e junto nós podemos, como igreja do Senhor Jesus, unidos em um só coração, anunciarmos a morte do Senhor e a sua vida até que Ele venha. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso compromisso como igreja com o Senhor. É isso que nós desejamos fazer e faremos isso agora. Quero lembrar aos queridos que a celebração da ceia é uma das ordenanças para nós como Igreja Batista, assim como o batismo nas águas. O batismo, ele representa a profissão pública de fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e é uma afirmação de que você crê em Jesus Cristo como teu único Deus. Por isso, todos aqueles que foram batizados são convidados a cearem junto conosco nesse momento. Todos aqueles que estão em comunhão com Deus, em comunhão com uma igreja local, são convidados a participar deste momento. Quero iniciar esse momento com uma oração e convidá-lo a orar junto comigo, convidá-lo a preparar os elementos e a nos colocarmos diante de Deus, sabendo que o Senhor está entre nós nessa hora. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que temos de nos lembrarmos do teu sacrifício, da tua obra na cruz, do teu sangue derramado, de reafirmarmos que o Senhor está vivo, que o Senhor vive e reina soberanamente e também está presente em nossos corações, transformando-nos a cada dia. Jesus, queremos portar a tua vida em nós. Queremos celebrar a tua vida. Queremos afirmar ao mundo que o Senhor Jesus está vivo, porque tu és a razão da nossa esperança e o propósito da nossa existência. Convidamos agora o Senhor para estar entre nós e para abençoar esses elementos, a fim de que o teu nome seja honrado nesta hora e que o Senhor seja glorificado nesse tempo. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz. Obrigado pelo teu corpo que foi partido por nós. Obrigado pelo privilégio que temos de sermos salvos e remidos pelo Senhor, de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado pela regeneração, pelo novo nascimento, pelo perdão dos pecados. Obrigado pela vida eterna. Obrigado, meu Deus, pela comunhão e pela vida com o Senhor. Te agradecemos e celebramos a tua vida agora. Oramos em teu nome, em nome de Jesus, pedindo para que o Senhor abençoe cada família, cada indivíduo, cada um que está agora orando comigo, esteja também presente em cada lar nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Se você está aí com os elementos próximos a você, agora é a hora de você pegar o pão e você, se está em família, você deve agora distribuir esse pão para os seus familiares, para quem está perto de você. E a palavra de Deus nos afirma em 1 Coríntios, capítulo 11, pois eu lhes transmiti o que também recebi do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão, o partiu, tendo dado graças, e ele disse: este é o meu corpo, partido por vós. Façam isso em memória de mim. Jesus se entregou por completo, se sacrificou, ele levou sobre si os nossos pecados para que fôssemos perdoados, sarados e curados e tivéssemos a vida eterna. Então esse é o momento de você fazer a sua oração pessoal, aí você e Deus. E se você tem algo a dizer para o Senhor, a agradecer, a confessar, a reconciliar-se com Deus, se você tem alguém que você precisa perdoar no teu coração, faça isso agora. Nós queremos estar uníssonos, queremos estar juntos, em um só coração. Por isso, aproveite esses próximos segundos para fazer a sua oração pessoal com Deus agora. Agradeça a Jesus, peça para o Espírito Santo sondar o teu coração e mostrar
se há algo que precisa ser diferente. Vamos orar. Pai, obrigado pelo teu perdão. Espírito Santo de Deus, sonda cada um dos nossos corações. Perdoa as nossas falhas, nossas faltas, nossas omissões. Nós agora declaramos que perdoamos quem nos ofendeu. E te agradecemos e nos apropriamos do teu perdão pela graça. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sangue. Obrigado porque o Senhor conquistou com alto preço a graça de nós sermos perdoados e remidos. Te agradecemos, Jesus. E oramos para que o Senhor nos lave com o teu sangue. E nessa atitude nós renovamos o nosso compromisso com o Senhor de glorificarmos o teu nome. E oramos em nome de Jesus. E em nome do Senhor, em memória do Senhor, comamos todos o pão. Semelhantemente, após comerem, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim, porque todas as vezes em que comerem deste pão e tomarem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E até que Ele venha e comprometidos com o compromisso de Jesus Cristo, com o sacrifício de Jesus, transformados pela sua graça que nos é muito preciosa e reafirmando a nossa nova aliança com Ele, de proclamarmos a sua glória e vivermos em comunhão com Ele, eu o convido a cearmos, a tomarmos juntos o cálice nesta hora. Vamos orar mais uma vez. Ore ao Senhor aí em sua família ou sozinho nesse momento também. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos dá esse privilégio de celebrarmos o teu sacrifício, mas a tua vida também. Tua vida que está em nós, que revigora os nossos corações e que nos dá propósito. Sabemos que nós não estamos celebrando uma tradição humana, nem uma tradição morta, mas estamos reafirmando a comunhão que temos com o Senhor Jesus Cristo e o privilégio de vivermos para a tua glória, remidos, salvos e para a eternidade. Obrigado, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos perdoou e o Senhor nos deu nova vida e tem nos concedido a oportunidade de glorificar o teu nome a cada dia. Pai, que o Senhor abençoe e guarde cada coração e cada um que ora aqui comigo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que alegria celebrarmos e cearmos juntos com o nosso Senhor. Que Deus o abençoe e até os nossos próximos encontros.